bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um acontecimento muito importante, não só para o continente americano, mas para a Europa como um todo, que é a independência dos Estados Unidos. Foi o primeiro movimento ocorrido na América influenciado pelas ideias iluministas. Lembrando também que os Estados Unidos foram o primeiro país da América a se libertar da sua metrópole europeia. Então, é um acontecimento extremamente importante e que influenciou, sim, muitos outros movimentos em várias partes do mundo. Então, vamos começar a estudar os Estados Unidos. Antes de começar a falar dos Estados Unidos, vamos retomar um pouquinho sobre a questão das próprias ideias iluministas. Como que elas chegaram até aqui à América? Na verdade, elas acabaram chegando através dos filhos das elites que iam estudar na Europa. Lembrem-se que nós estamos falando do século XVIII, as ideias iluministas já estavam se espalhando, e essas pessoas que saíam daqui da América e iam para a Europa tinham contato com essas ideias. Além das ideias dos filósofos iluministas, notícias sobre revoluções, movimentos diversos que aconteceram na Europa, como, por exemplo, as revoluções inglesas do século XVII. E essas ideias, elas acabam circulando junto com as pessoas. Então, quando esses filhos dessas elites voltam para a América, eles voltam com tudo que eles aprenderam lá e voltam com as ideias deles. Que as ideias, elas nos acompanham onde nós vamos. Só que assim, eles tiveram contato com as ideias iluministas, só que lembra daquela questão que eu já falei para vocês, do eu quero a ideia que me serve, a ideia que me convém, que são as limitações das ideias iluministas? Então, assim, que legal, Iluminismo fala em liberdade política, econômica, religiosa, liberdade de expressão, mas vou usar aquela ideia que me convém. De repente, os filhos dessas elites, eles acharam interessante a ideia de se libertar da sua metrópole, da Inglaterra, mas vamos continuar utilizando a mão de obra escravizada. Então, lembra daquela coisa? Eu quero liberdade para mim, mas não quero liberdade para os outros. Então, assim como em outros movimentos, as ideias iluministas têm, sim, o seu limite. A questão da liberdade, da igualdade, não é, na prática, o que ela é na teoria. E aí nós vamos falar das colônias inglesas na América do Norte. Colônias estas que começaram a ser ocupadas no século XVII, quando puritanos, que são os calvinistas ingleses, fugiram para a América por conta das perseguições religiosas do rei Jaime I, da dinastia Stuart. Lembra deles? Nós falamos lá no começo do ano. Então, o problema dessas pessoas não era a vida delas lá na Inglaterra. O que ela fazia, o que ela trabalhava, não era nada disso. Era religião. Então, assim, vou para outro lugar, no caso a América, para reproduzir a vida que eu tenho na Inglaterra. Vou recomeçar a minha vida. Estou fugindo das perseguições religiosas, vou encontrar um outro lugar, para recomeçar a minha vida. Essa colonização, da América do Norte se dará no que nós chamamos de 13 colônias. As colônias são divididas em colônias do Norte e do Centro e colônias do Sul. Nas colônias do Norte e do Centro, se desenvolveram pequenas e médias propriedades com mão de obra assalariada, uma agricultura de subsistência, um comércio local, uma produção de manufaturados. Então, assim, era a vida que essas pessoas levavam na Inglaterra, basicamente. Hábitos culturais, religiosos, foram aquelas pessoas que realmente estavam fugindo das perseguições dos Stuart. Nas colônias do Sul, o negócio vai ser diferente. Se desenvolve aqui um esquema que nós chamamos de plantation, que é a produção em latifúndios, utilizando a mão de obra escravizada, e com a produção voltada para o mercado externo, no caso aqui da Inglaterra. Nas colônias do Sul era plantado o algodão
E o algodão é uma matéria-prima muito importante para a fabricação de tecidos na Inglaterra. Lembra que a gente falou dos cercamentos no início do ano? Que eles tiravam a lã das ovelhas e aí essa lã ia, né, como matéria-prima para as fábricas de tecido? Então, quando você tira a lã da ovelha e você precisa esperar crescer de novo, a fábrica não vai ficar fechada, certo? Vai ficar, sei lá, meses fechada. Então, o algodão, ele entra como uma substituição dessa matéria-prima. Enquanto está crescendo, né, a lã das ovelhinhas, o algodão está sendo colhido aqui nas colônias do sul, né, nas colônias da América do Norte, e é vendido exclusivamente para a Inglaterra, o que nós chamamos de monopólio comercial. Então percebam que do ponto de vista econômico, as colônias do norte e do centro, elas não são interessantes para a Inglaterra. Porque assim, o que é plantado e o que é produzido ali, a gente já faz na Inglaterra. Então, sabe, deixa meio de lado. A Inglaterra vai voltar seus olhos para as colônias do sul, porque ali tem uma coisa que interessa para os ingleses, é o algodão. Então, né, as colônias desde o início aí da colonização, as colônias do centro e do norte vão ficar um pouquinho, né, deixadas de lado. E nesse um pouquinho deixadas de lado, elas vão cuidar da própria vida. Então, assim, nós somos colônias inglesas, mas a Inglaterra não liga muito pra gente, então vamos cuidar da nossa própria vida. E neste cuidar da nossa própria vida entra o comércio triangular, que é um comércio que teoricamente não deveria existir, mas ele existiu e a Inglaterra sabia dessa existência. Este comércio funcionava da seguinte maneira: a África vendia escravizados para as Antilhas Francesas, colônias francesas na região do Caribe. E nas Antilhas Francesas era produzido açúcar, então tinha plantações de cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar, um dos produtos derivados é o melaço. Melaço é o caldo de cana cozido. Ele é chamado de melaço porque ele tem uma consistência parecida com mel. Este melaço era vendido para as colônias do norte, que era usado como um dos ingredientes para uma bebida chamada rum. E aí os colonos produziam esse rum, vendiam uma parte para a África, vendiam, né, outras partes para outros lugares, também tinha o consumo ali próprio. E os colonos forneciam para as Antilhas Francesas pescados e cereais. Cereal, exemplo, trigo, milho, enfim. Então, era um comércio que não deveria existir, na verdade. Porque as colônias só podem comercializar com a sua metrópole. Mas existia. Importante lembrar que as colônias do sul não participavam desse comércio. As colônias do sul estavam vendendo algodão para a Inglaterra. Esse comércio era entre colônias do norte, África e Antilhas Francesas. A Inglaterra sabia desse comércio? Sim. Fez alguma coisa? Durante muito tempo, não. Sabe aquele negócio assim? Tô vendo o que vocês estão fazendo, mas vou deixar para lá. E aí os colonos foram desenvolvendo aí esse comércio, faziam outros comércios com outros lugares, com a própria Inglaterra e vão caminhando. Vai passando o tempo, século XVIII, vamos lá. As colônias do sul vendendo algodão, as colônias do norte e do centro fazendo aí seus comércios, cuidando da sua vida. Só que na metade do século XVIII, as coisas vão começar a mudar. A Inglaterra, que deixou essas colônias do norte e do centro um pouco de lado, vai, vamos dizer assim, voltar a ligar para essas colônias. E isso vai gerar uma série de problemas estes que nós veremos no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você ainda ficou com alguma dúvida, é só deixar um comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de curtir e compartilhar o vídeo, que é muito importante para mim, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar como tela final o vídeo sobre liberalismo político, sobre as ideias iluministas
dos filósofos John Locke, Rousseau, Voltaire e Montesquieu, porque nós vamos falar bastante sobre eles ainda, né, na outra parte do vídeo sobre os Estados Unidos, tá bom? Então, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um beijo a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!